vamos realizar a correção agora da avaliação de ciências, tá? A primeira questão diz assim, ó. Observe as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define a biosfera. Então, vamos lá. Parte sólida formada a partir das rochas. Não, nós não estudamos isso, né? A gente estudou que a região do planeta formada pelas rochas e pelo solo é denominada litosfera, mas não teve nada a ver com parte sólida, com esse conceito que eu coloquei aí não, tá, gente? Segundo, porção do planeta constituído por água. A porção do planeta constituído por água é a hidrosfera, tá? Então, não constitui biosfera. Conjunto de todos os ecossistemas do planeta, essa é a correta, tá certo? Essa constitui biosfera. Camada de ar que envolve a Terra. A camada de ar que envolve a Terra, gente, é a atmosfera. A gente não estudou sobre isso, tá certo? Na segunda questão, considere as seguintes definições. Conjunto de todos os indivíduos de uma mesma espécie. 2. Conjunto de todas as populações que vivem em um determinado ambiente. 3. Conjunto de todos os ecossistemas terrestres. 4. Conjunto de comunidades e fatores ambientais, como água, ar, solo e luz. Assinale a opção que corresponde respectivamente aos conceitos definidos acima. Então, o conceito número 1 eu já sei que é população. Conceito número 2, comunidade. O conceito número 3 é biosfera, tá? Então, essa primeira aí tá descartada. A segunda também tá descartada, porque o número 1 já aí tá dizendo que é comunidade e é população, tá bom? O quarto tópico também tá descartado. Então, a questão correta é o último tópico. População, comunidade, biosfera e ecossistema, ok? Na terceira questão, diz o seguinte: existem relações harmônicas e desarmônicas. A rêmora é um peixe que estabelece uma relação com o tubarão, fixando-se em seu corpo e alimentando-se dos restos de alimentos que não foram digeridos pelo temido peixe. Essa relação harmônica é chamada de... Gente, competição não é por quê? Porque na competição a gente estudou que é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado, tá? Então, eu falei, ó, já dei uma dica, relação harmônica. Então, essa competição é relação desarmônica, tá? A predação, a gente viu que na predação, o indivíduo, ele captura o outro para se alimentar. Então, não é a relação harmônica, é uma relação desarmônica, né? Porque apenas um indivíduo aí se beneficia, o outro é prejudicado, tá certo? No mutualismo, no mutualismo é uma relação em que os dois são como é que eu posso dizer, beneficiados, tá? E o comensalismo é aquele exemplo que nós temos lá no nosso livro, tá? Que diz que somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Então, essa é uma relação de comensalismo, tá certo? Essa é a relação de comensalismo aí, ok? Analise os seguintes tipos de relação ecológica: parasitismo, inquilinismo, mutualismo e comensalismo. Aí ele diz o seguinte: as relações às quais os indivíduos de uma espécie são beneficiados, enquanto da outra espécie não são beneficiados e nem prejudicados, são as indicadas por. Vamos lá. 1 e 2. 1 e 2, a 1 diz assim, parasitismo. O parasitismo a gente sabe que apenas um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro é prejudicado, tá certo? Então, esse número 1 a gente descarta. O inquilinismo, a gente viu que o inquilinismo acontece o seguinte: no inquilinismo, gente, o indivíduo é beneficiado enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado, tá? Então, essa daí não cabe na questão, porque o parasitismo, um dos indivíduos é prejudicado, tá bom? 2 e 3, vamos lá. Inquilinismo, né? O indivíduo não é prejudicado e também o indivíduo é beneficiado enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado, certo? E o 3, mutualismo. Mutualismo, o indivíduo, os dois vão ser beneficiados, tá?
Por que essa daí tá errada? Porque o mutualismo, os dois vão ser beneficiados. E o que eu pedi? Eu pedi as relações das quais indivíduos de uma espécie são beneficiados, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado, tá? A 2 está correta, mas o 3, os dois são beneficiados, então não cabe na questão. Quando eu estava fazendo a prova, gente, eu coloquei que era 2 e 3, porque houve um erro aí na hora que eu estava fazendo o gabarito. Mas eu voltei e corrigi o gabarito. A correta é 2 e 4, tá, gente? Então, essa questão eu vou fazer o seguinte, eu vou dar... para quem marcou 2 e 3, eu vou colocar os 6 décimos, tá? Para quem marcou 2 e 4 também, tá bom? Mas a correta é 2 e 4, tá? Eu só vou fazer isso por causa, na hora que eu fui colocar o gabarito, eu coloquei 2 e 3, ok? Então, vamos lá ver por que 2 e 4 está correto. 2 e 4, inquilinismo, né? No inquilinismo, aí, o indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. E na 4, no comensalismo, também acontece o seguinte. No comensalismo, um indivíduo é beneficiado, enquanto o outro não é prejudicado e nem beneficiado, tá? Aliás, gente, somente um ser vivo se beneficia, né? Enquanto o outro não é beneficiado e nem prejudicado. Então, essa daí coube na questão, tá? Então, essa é a correta. E vamos ver aqui na última, 2, 3 e 4, né? Então, gente, a 3 aí faz a questão ficar errada, né? Na quinta questão diz assim, observe a imagem e indique que relação ela se trata, né? De que relação ela se trata? Parasitismo? Então, no parasitismo, a gente viu lá que um ser vivo se alimenta do outro sem necessariamente causar sua morte, né? O que acontece nessa relação? O indivíduo, ele se alimenta, é chamado de parasita, né? E o ser vivo que serve de alimento é o hospedeiro. Então, quando a gente observa essa imagem, não ocorre esse tipo de relação. Então, a gente já vai para a competição. Na competição, gente, a relação em que pelo menos um dos organismos é envolvido é prejudicado, tá? Mas, na competição, os indivíduos, eles competem por recursos como alimento, luz e água. Então, não cabe também essa resposta. Predatismo, então, essa é a correta, porque nessa relação o indivíduo captura o outro para se alimentar, o que está acontecendo aí na imagem. E protocooperação, nessa relação de protocooperação, ambos os indivíduos se beneficiam, então não ocorre nessa imagem aí, né? Então, predatismo é a correta. Na sexta questão, de acordo com a posição que ocupam na cadeia alimentar, os seres vivos podem ser classificados em 3 categorias: produtores, consumidores e decompositores. Observe a imagem e responda nessa cadeia alimentar quem é o produtor. Então, a gente estudou que os produtores são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Já os consumidores, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos para obter energia, né? E eles são incapazes de produzir o próprio alimento. E os decompositores são aqueles seres vivos que realizam a decomposição dos organismos mortos, tá? Então, pelo que a gente pode analisar na imagem, as plantas são os produtores, ok? Na sétima questão, diz assim, marca a alternativa que indica o conceito de teia alimentar. Então, gente, de acordo com o nosso livro, o conceitozinho é esse aí, ó, conjunto de cadeias alimentares interligadas, tá? Essa é a correta. Vamos ver o primeiro tópico, forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres humanos. Gente, entre os seres humanos, não entre os seres humanos, entre os seres vivos, né? Então, essa daí tá errada. Segundo tópico, conjunto de imagens que indicam do que cada animal se alimenta, não, né? Vai mostrar aí a relação alimentar entre os seres vivos, né? Que é o que a gente chama de cadeia alimentar. Ele está querendo saber sobre a teia alimentar. E a teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares interligadas. O último, conjunto de ações dos seres humanos no ambiente, não, dos seres humanos não, dos seres vivos, né? Então, a correta é essa daí, tá? Conjunto de cadeias alimentares interligadas. A oitava questão diz assim, de acordo com o que estudamos a respeito do ciclo da matéria, marque a alternativa correta. Vamos ver aí, é quando a energia dos nutrientes chega até o solo e não pode ser reutilizada? Tá errado, né? No ciclo da matéria, então, é quando os seres vivos morrem, né? Os nutrientes que formavam seus corpos voltam para o solo e podem ser novamente utilizados pelas plantas. Então, essa é a correta, né? Essa primeira tá errada. Vamos ver aqui a segunda.
inicia na captura da energia solar pelas plantas e vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Não, isso aí constitui fluxo de energia, né? A gente está querendo saber ciclo da matéria. E o último tópico, quando os fungos e bactérias são utilizados na produção de alimentos. É errado, né? Então, a correta é o penúltimo tópico que diz que quando os seres vivos morrem, os nutrientes que formavam seus corpos voltam para o solo e podem ser novamente utilizados pelas plantas, ok? Então, a gente vai ficar por aqui na correção de ciências. Um beijo!